ouvindo. Então, certo. Então, de antemão, certo? A prova da gente fica para o dia 5, certo? No horário da aula. Ainda vou ver como é que a gente faz, se a gente faz um formulário pelo Classic, pelo Google Forms ou se alguma outra maneira. Então, assim, o último assunto para a gente encerrar esse primeiro ciclo, a gente vai falar um pouquinho sobre as águas que a gente tem que utilizar na nossa mistura e os aditivos. Então, com essa aula de hoje, a gente fecha esse ciclo com relação aos materiais básicos, isso na sua constituição, certo? Seriam aglomerantes, os agregados e a parte de águas e aditivos. Então, a água, certo? Eu tenho algumas restrições e alguns, eu não vou dizer nem que normas técnicas, mas eu tenho que seguir alguns pré-requisitos para a utilização da água, tanto na mistura de argamassa, como também em concreto. Então, para essa água de amassamento, que é justamente essa água que vai fazer a mistura, que vai fazer vai trazer fluidez a mistura que eu vou ter de argamassa e ou concreto, a gente tem que obedecer a NBR 15.900 de 2009, aonde ela diz o quê? Que, primeiro, essa água, sendo usada para o amassamento, ela não pode interferir no tempo de pega. Então, para evitar isso, o que é que eu tenho que deixar, o que é que eu devo desejar na minha água? Que ela não tenha impurezas, que ela seja uma água pura, potável. Certo? Então, essa minha água, ela não pode modificar o tempo de pega, também ela não pode influenciar na resistência final do meu concreto. Então, a gente já falou durante as aulas. Se eu tiver sais, por exemplo, aqueles sais eles vão reagir com os elementos químicos do cimento e vai reduzir a sua resistência lá na frente. Então, eu devo evitar também isso. Manchas. Então, essa minha água, ela deve ser feita de maneira que ela não traga mancha, não traga eflorescências à minha estrutura de concreto depois de endurecida e também que não traga corrosão ao aço utilizado no meu concreto armado. Então, a norma ela estabelece isso, que é a água de amassamento, ela deve respeitar esses 4 pontos. Não interferir no tempo de pega, não modificar a resistência do concreto, não trazer manchas, certo? Não trazer diferenças de tonalidades e também não causar corrosão ao aço. Então, para isso acontecer, o que é que eu preciso ter? O pH utilizado para a pessoa não causar corrosão ao quê? Ao aço do concreto armado. Eu devo ter essa água dessa maneira. Então, o que é que eu tenho que fazer? Qual seria o pH ideal para eu utilizar nessa minha água? Então, o ideal seria entre 6 e 8. O que seria mais recomendável era eu pegar um pouco mais ácido, certo? Porque os ambientes ácidos, eles interferem na proliferação de micro-organismos. Então, um meio mais básico, ele favorece isso. Então, já para eu tentar diminuir a proliferação de alguma bactéria, algum fungo que possa prejudicar o meu concreto, ela deve ser um pouquinho mais ácida. E ela deve ser isento de material orgânico, certo? Isso é imprescindível, ela tem que ser isenta de material orgânico. Ah, professor, mas a água da minha obra é suja, é uma água escura. Não tem tanto problema. O que importa é que a gente vai ver que ela estabeleça, esteja dentro de alguns parâmetros, certo? Que eu tenho que obedecer. Então, quais são as patologias que a água pode trazer para a minha argamassa ou para o meu concreto? A primeira dela é lixiviação, certo? Alguém sabe dizer o que é lixiviação? Professor? Pois não. Se eu tiver errado, o senhor me corrige. Lixiviação é quando o concreto ele fica com uns veios por dentro dele, aí a água impregna, aí tem sais de carbonato. Não sei se tá certo. Está errado, mas está certo, mas está um pouco errado. Certo?
A ideia é mais ou menos isso. A lixiviação, o que seria a lixiviação? É quando a água ela carrega algo, certo? Lixiviação é justamente isso, é quando a água ela vai carregar algo. Então, o que é que vai acontecer? Certo? Desculpa. O que é que eu devo evitar isso? Eu devo evitar ácidos, certo? Dentro da minha água. Né? Não é o pH, certo? São materiais que vão estar dentro dela. Ácidos, porque esse ácido ele vai dissolver a cal, aumentando a porosidade. Os sais, eles atacam diretamente o hidróxido de cálcio. Então, a gente viu que o hidróxido de cálcio é um dos elementos que dão a resistência ao concreto mais na frente, principalmente se ele reagir com C2S. E os óleos, certo? Ele já vai causar uma porosidade em si, porque o óleo, alguns óleos eles vão evaporar ou eles vão carrear e vai deixar aquela porosidade. Então, a lixiviação seria isso, é o carrear, eu levar um material de um canto para outro. Então, se eu tiver esses materiais, eu vou aumentar a minha porosidade, que vai ser um caminho para a entrada de água e de ar, aonde ele vai sendo levado. Vou levando de pouco em pouco até um certo limite, que é onde eu vou ter levado uma boa quantidade. Então, para eu evitar isso, de lixiviação, eu devo evitar esses materiais na minha água. E com relação à expansão, eu devo evitar que as águas elas tenham sulfatos, grandes quantidades de sulfatos, principalmente de cálcio e magnésio. Por quê? O sulfato de cálcio, ele ataca o C3AFE e o C3A. Alguém se lembra o que esses dois elementos causam no processo de hidratação do concreto? O C3AF e o C3A. O calor do cimento para dar a pega. Isso já é vamos dizer assim, é um resultado secundário. Mas o que é que eles afetam em si na resistência do concreto? Inicial do concreto. O que o C3AF e o C3A causam no concreto, assim, na reação de resistência no concreto. Alguém lembra? Eles são responsáveis pelas resistências em idades iniciais. Certo? Então, até aquelas 24 horas, aquelas primeiras 24 horas, o C3A ele vai regir quase que completamente. Então, quando eu tenho uma água com uma boa quantidade de sulfato de cálcio, ela vai atacar esse C3A, ele vai expandir, ele vai causar uma reação que vai aumentar o volume, e depois que ele reage, ela não vai voltar mais ao lugar, então aquele espaço vai ficar um espaço vazio. E o sulfato de magnésio, ele ataca o cálcio que está presente lá no cimento. Então, consequentemente, é justamente isso, ele vai aumentar de volume, depois que a água reagir, aí a tendência é voltar ao tamanho normal, só que como o concreto já está endurecendo, ele não volta, então ele tem esse processo de expansão. E aí uma pergunta, onde é que eu encontro a boa quantidade de sulfatos em águas? Alguém poderia me dizer um local ou um tipo de água que é rica em sulfato? Água do mar? Água do mar não, a água do mar ela é rica em sais. Água da torneira? Aí que não deve ter mesmo sulfato. É nas águas subterrâneas? Nas águas subterrâneas depende de onde, depende de qual tipo de água subterrânea. Certo? Na região de Recife, a água que a gente tem é rica em sulfatos. Por quê? O que causa esses sulfatos? São matérias orgânicas. Então, água de rios, certo? Principalmente de mangue, que é o caso da gente aqui em Recife, e águas que são poluídas com esgoto, certo? Porque tem grande quantidade de matéria orgânica. Então, a água subterrânea de Recife, principalmente da região sul, ela é rica em sulfatos. Por quê? Primeiro, aí tem um lençol freático alto causado pelo rio, e segundo, por causa do esgoto que a gente às vezes tem, que é lançado, mesmo que você tenha um sistema de lançamento individualizado, individual,
você joga o esgoto sem tratamento e aquela água vai poluir as águas subterrâneas. Então, justamente isso, essas águas com sulfatos, elas causam isso. Então, uma das patologias que há uns 15, 20 anos atrás surgiu muito em Recife eram patologias ligadas à expansão em fundações. Por quê? Porque a maioria das fundações em Recife, ela está com contato direto com essa água. Então, a partir do momento que houve um aumento das poluições, os prédios antigos começaram a ter problemas em fundações por causa disso. Um dos motivos, certo? Tiveram vários outros. Então, eu devo evitar esse tipo de águas. Por isso que a gente falou lá no começo, quando a gente estava falando de matéria dos tipos de cimentos. Quando eu vou trabalhar com um tipo de fundação, qual seria o mais ideal? Seria, inicialmente, um CP4, porque ele já naturalmente ele é um resistente a sulfato, ele já é um RS. Então, ou qualquer outro tipo de cimento que tenha resistência a sulfato, porque eu aumento um pouco a mais a segurança para a utilização nesse tipo de local. Professor, então a gente tem que evitar a água do rio. Do rio Caparibe, Beberibe, certo? Dessa região da gente aqui. Não é todo rio que é poluído, nem é todo rio que tem essa grande quantidade de matéria orgânica. Naturalmente, o rio Caparibe ele já tem um teor de matéria orgânica muito alto por causa dos mangues. Certo? Já é natural. Não quer dizer que a gente poluiu o rio. Não. Naturalmente, aquela região, principalmente ali do centro do Recife, vamos dizer assim, do bairro de Santana até a Foz, naturalmente aquela água já é uma água que já teria uma grande quantidade de matéria orgânica. Mas aí, devido ao aumento da poluição, a gente não utiliza. Certo? Mas a gente não pode generalizar todos os rios. Certo? Porque você pega a água do rio São Francisco, ela não vai ter sulfatos. Certo? Só justamente perto da margem do rio, perto das foz do rio. Tranquilo? Alguém tem alguma dúvida ainda? Não. Então, vamos lá. Então, quais são os parâmetros que a gente deve olhar e analisar da água? Então, aqui está naquela norma que a gente falou das águas aqui de 1900. Então, o que é que acontece? Óleos e gorduras. Qual é o requisito que eu devo observar? Não mais do que traços visuais. Então, assim, você vai olhar para a água e vai ver se existe traço de óleo. Isso é fácil de ser visto. Você consegue ver o óleo boiando na água. Então, se você está vendo que aquela água ela tem alguma coisa de óleo, já deveria ser evitado o seu uso. Pode utilizar? Pode. A gente sabe que a água não mistura com o óleo. Então, em vez de eu pegar a camada de cima, eu uso a camada de baixo da água, até chegar próximo dessa matéria que está contaminada. Então, é uma das soluções para a gente ainda aproveitar essa água. Com relação a detergentes, certo? Qualquer espuma deve desaparecer em 2 minutos. Então, se aquela água ela tiver uma quantidade de detergente, pode se utilizar? Pode. Se aquela espuma desaparecer em até 2 minutos. Isso aqui está relacionado com a dureza da água, com a composição mineralógica da água. Então, quanto mais dura uma água, pior é para o concreto. Então, isso é um dos requisitos que a norma nos traz. A cor. Então, a cor deve ser comparada qualitativamente com a água potável, devendo ser amarelo claro a incolor. Então, a gente aqui entra num ponto, certo? Um ponto-chave que a gente deve observar. A água ela não precisa ser transparente para utilizar. Eu posso utilizar uma água que esteja um pouco com coloração. Então, eu acho que eu falei para vocês do caso que eu tive numa obra lá em Serrambi, não foi? Ele teve que instalar um filtro. Eu acho que o senhor não falou, eu não me lembro. Não falou aqui, não? Bem, então é o seguinte. O senhor falou. Ele falou nas primeiras aulas. Foi quando a gente estava falando de cimento. Então, assim, eu estou até sem a foto aqui, mas eu consigo até pegar uma foto e mostro para vocês. O que é que acontece? Nessa região da gente, principalmente do litoral sul, aquela região de Serrambi também é uma água que ela também é uma água com alto resquício de sulfatos. Porque é uma região que está ali perto do mangue. Então, o que é que acontece? A gente fez uma perfuração de poço
fez a análise química da água. Não passou. Já pela cor ela não passava. Mas a gente queria ver qual eram os outros parâmetros que aquela água tinha. Então, o que foi feito? A gente comprou uma estaçãozinha de tratamento, um filtro, fez toda a filtragem, e aí essa água, ao sair, ela sai com a cor bem amarelada, certo? Um amarelo. Então, o que é que acontece? Dá para utilizar essa água? Dá. Por quê? O aspecto visual, ela passa, porque ela tá desse amarelo claro. O que importa mais seriam o restante dos materiais. Então, o restante dos parâmetros que a gente vai utilizar, certo? Quantidade de ferro, quantidade de manganês, que a gente vai falar aqui agora. Então, por isso que eu disse, dá para utilizar qualquer água? Dá, agora não nas circunstâncias que elas aparecem. Às vezes eu preciso fazer um pequeno tratamento para utilizá-la. Então, a água, ela não está transparente, não tem problema, dá para utilizar. A água está um pouco suja, está um pouco turva. Então, vamos lá, uma coisa está turva, outra coisa está escura. Turva é quando tem um material sólido em suspensão. A água escura é justamente essa água que tem algum outro elemento. Então, ela está até um amarelo claro, dá para utilizar tranquilamente. Materiais sólidos. O máximo que eu tenho que ter é de 50 mil miligramas por litro. Certo? Então, esse aqui eu já tenho que mandar para um laboratório para fazer. Eu já tenho que mandar para fazer. Odor. Água de fontes classificadas no 3.3, que é uma das partes das tabelas, não deve apresentar cheiro, exceto um leve odor de cimento e onde houver escória, um leve odor de sulfeto de hidrogênio após a adição do ácido clorídrico. Então, esse aqui eu já estou falando quando eu misturo ela. Quando eu já faço aquela mistura. Então, qual o cheiro que tem que ser característico? O do material de maior parte. Então, seria o cimento, ou como ele falou aqui, quando eu estiver usando escória, um leve cheiro de sulfeto de hidrogênio. Águas de outras fontes devem ser inodoras e sem odor de sulfeto de hidrogênio após a adição de ácido clorídrico. Então, isso aqui já é um fator de correção. Eu já não indicaria a gente como engenheiro civil, fazer isso numa obra. O restante a gente consegue fazer. Aqui não, porque a gente já tá mexendo tanto com a química, que às vezes a gente vai tratar uma coisa que a gente acha e aí pode trazer um outro problema. Então é melhor não usar. Com relação ao pH, certo? O pH mínimo de 5. Então, como a gente falou anteriormente no slide, o pH entre 6 e 8 é o indicado. E a matéria orgânica, a cor da água deve ser mais clara ou igual à solução padrão adicionada ao NaOH, ao hidróxido de cálcio, de sódio, desculpa. Então, acho que vocês já viram, alguns de vocês já viram, quando você vai fazer tratamento de água de piscina. É o mesmo kitzinho que a gente faz, né, para poder saber dessa da matéria orgânica. Então, isso tudo aqui com relação ao odor, ácidos e matéria orgânica, está na NBR 15.900. Com relação aos elementos químicos, o que é que eu devo observar? Quando eu estiver trabalhando com cloretos, quando eu estiver observando os cloretos, quando eu vou fazer um concreto protendido, o teor máximo é de 500 miligramas por litro. No concreto armado, 1.000 miligramas por litro. E no concreto simples, é um valor de 4.500 miligramas por litro. Aí vamos lá, uma pergunta que eu faço aqui para vocês. Por que para o concreto protendido o teor máximo de cloretos é o menor de todos? Qual é a lógica disso? E qual seria essa lógica? As cordoalhas. O que das cordoalhas? Eu já não sei. Certo, então vamos lá. O que é que acontece? O cloreto vai atacar o quê? O aço. O aço, certo? Então vamos lá. O concreto vai atacar o aço. Concreto protendido eu tenho aço? Tem ou não tem?
Tem. Tem. Concreto armado tem aço? Tem. Tem. Concreto simples tem aço? Não. Não. Então a gente aqui já vê, ó, a diferença que eu vou ter do concreto simples para o concreto armado. Beleza. Então, concreto simples 4.500, concreto armado 1.000. Já é uma diferença boa, dá basicamente menos do que um quarto do que é. Mas por que o protendido é menor ainda? É metade do concreto armado. Qual seria essa lógica? Porque tem mais aço do que o armado? Seria isso? Não, não é porque tem mais aço. Não é. Seria por causa da proteção, tipo, caso haja uma falha, a ruptura seria muito mais danosa à estrutura do que no concreto armado? É justamente isso. A gente chama de concreto protendido, certo? No concreto protendido, que a gente tem uma armação ativa e no concreto armado a gente tem uma armação passiva. O que é que isso quer dizer? Que no armado, a ferragem, certo? Só vai atuar quando ela sofre uma ação. Já no concreto protendido, não. Se ele estiver lá parado, ele já está ativo, certo? Ele já está reagindo. Porque aquele concreto ele já sofreu aquela tensão, ele já está tensionado. Então, imagine, se aquele concreto sofrer, se aquele aço, ele sofrer um ataque, certo? Ele vai romper. Ao se romper, o estrago vai ser bem maior, porque a gente usa menos armações, certo? No concreto protendido do concreto armado. No concreto armado, se ele atacar, por exemplo, uma barra, ainda vai. Certo? Porque eu vou ter não sei quantas barras durante aquela viga. Mas no concreto protendido, não. Às vezes eu só tenho uma cordoalha, eu só tenho uma ferragem, basicamente, para uma viga toda. Então, se aquela cordoalha ela sofrer ação, acabou tudo. Então, por isso que o teu de cloreto no concreto protendido deve ser menor. Ah, não, professor, mas tem uma proteção, tem camisa, tem graxa. Tudo bem, a gente sabe que tem outros materiais que vão proteger mais. Mas, por norma, por recomendação, o teu máximo de concreto protendido é 500 miligramas por litro de água e pro concreto armado, 1.000. Certo? Com relação a sulfatos, o teu máximo é de 2.000 miligramas por litro. E com relação a álcalis, é 1.500. Qual o grande problema do álcali? Certo? O álcali ele pode reagir com o cimento, com alguns elementos do cimento, e aí ele vai ter uma expansão, certo? Que aí ele vai formar uma patologia chamada de álcali agregado. Então vai ter essa reação de expansão. Então eu devo evitar altos teores de álcali na minha água. Também nós temos assim, aí aqui a gente já não chama mais de elemento químico, a gente chama de contaminação. Por quê? Porque são elementos que naturalmente não estão presentes na água. Esses outros aqui já estão. Os cloretos, sulfatos e álcalis, naturalmente, em qualquer água que eu encontrar, que eu fizer, seja aqui no Beberibe, no Rio São Francisco, no Tietê, sei lá, em qualquer água de rio, no Amazonas, você vai encontrar cloretos, sulfatos e álcalis. Já açúcares, fosfatos, nitratos, chumbos e zinco, não. Certo? Isso a gente chama de contaminação. São elementos que veio de fora e entrou dentro da água. Então, os açúcares, teores máximos de 500 miligramas por litro. Alguém se lembra o que é que o açúcar pode causar no concreto, no seu estado fresco? Aumentar o tempo de pega, né? Deixar o tempo de pega mais longo. Exatamente, Gabriel. O açúcar, ele retarda a pega do concreto. O fim da pega do concreto. Então, o máximo dele é de 500 miligramas por litro. Certo? Fosfatos. Então, o máximo é de 1.000 miligramas por litro. Nitratos, 4.500 miligramas por litro. Chumbo, 2.000 miligramas por litro. E zinco, 1.500. Então, esses são os contaminantes que a gente tem na água. Então, por exemplo, vou pegar uma água que
tem lá o teor de açúcar de 1.200 miligramas por litro. Então, isso pode afetar naquele meu tempo lá do concreto. Certo? Quem foi que trouxe isso na última aula do concreto, que passou quase 24 horas e não endurecia? Estava lá do mesmo jeito, fresco. Foi parte dessa turma ou o pessoal da quarta? Então, assim, possa ter sido o que os materiais sejam tudo ok, mas foi utilizado uma água com alto teor de açúcar. Então, ela vai afetar diretamente o tempo da pega do concreto. E aí, como é que eu vou saber? Só fazendo análise da água. E aí, quem é que faz análise da água? Quase ninguém. Talvez agora as coisas comecem a mudar. Por quê? Porque a partir de agora, as concreteiras, elas são obrigadas a emitir a RT do concreto. Alguém estava sabendo disso? Não, professor. Tava não. Certo? Então, é uma decisão que saiu agora do TRT, daqui, acho que foi da quinta região, que eu não sei onde é. Agora, toda concreteira, toda usina de concreto, ela é obrigada a emitir uma RT. Então, o que é que acontece? Aumenta a responsabilidade dela. Se alguma coisa der errado por causa do concreto. Então, é uma segurança a mais, é um instrumento legal a mais que compromete ela. Então, ela agora vai tentar se fazer da melhor maneira possível. Qual a consequência disso? Alguém sabe qual a primeira consequência que vai ter com isso tudo? Ficar mais caro. Vai ficar mais caro. Vai ficar mais caro. O quanto mais caro a gente ainda não sabe, mas a tendência é do concreto usinado ficar mais caro. E aí, Ô, professor, e essa lei já está para vigência agora? Como é que vai ser o seu não é lei, é determinação do tribunal. Entendi. É determinação do tribunal, não é lei. Só que é o seguinte, se eles não obedecerem a determinação do tribunal, é a mesma coisa eles não estarem obedecendo a lei. Tem o mesmo peso, o mesmo poder. Então, Entendi. a partir de agora, que aí eu também não sei, porque eu não li todo o instrumento. Certo? Só foi o pessoal que mandou aqui para mim, eu só passei de relance vendo a decisão. Mas aí, a partir de agora, concreto usinado, ele já era... Agora, tinha alguns que não tinham, por incrível que pareça. Mas agora, toda unidade de concreto, toda concreteira, vai ter que ter um engenheiro responsável durante todo o período que ela esteja executando. Então, por exemplo, você tem uma concreteira que trabalha, em tese, ela fornece concreto 24 horas. Vai ter que ter engenheiro civil 24 horas naquela usina para fazer isso. O concreto só vai sair... Vai ter que ter alguém analisando tudo do concreto para ver se está tudo certo, é isso? Não é analisando, não é alguém lá 24 horas para analisar, certo? Eles vão ter que fazer agora o que eles já fazem com a areia, o cimento, a brita, eles levam para o laboratório para fazer análise. Mas agora, certo? Com essa obrigação da RT e da responsabilidade técnica, a tendência é eles agora analisarem tudo. Então, a água também vai ser analisada. Então, em vez de eles fazerem só as análises básicas, certo? Isso é uma tendência que a gente estava até discutindo, certo? Vou ser bem sério, é só suposição, porque eu não trabalho com concreteira e eu ainda não falei com ninguém, mas a gente supõe que vai ser isso. Eles vão pegar agora, vão analisar tudo, vão fazer análises mais completas. Esse valor eles vão repassar no concreto, eles não vão arcar, mas em compensação agora vai ter que ter um engenheiro civil dentro da usina para liberar o concreto, certo? Porque vai sair no caminhão, além da nota, vai ter que sair junto a RT. Então, vai ser um documento a mais que vai ter. Então, você vai receber o concreto, você vai agora conferir o que está lá na nota e também vai ter que assinar ao mesmo tempo a RT. Então, por isso que eu estou dizendo que agora vai ter que ter alguém toda hora lá para emitir esse laudo. Mas a gente sabe que já vai ter... Nessa historinha a gente já tem até como burlar isso, mas tudo bem. Então é o seguinte, com relação à pega, a gente já falou um pouquinho. O que é que eu devo observar com a água? Que ela não deve
alterar, não deve diferir em mais de 25% comparado com a mistura feita com água destilada ou ionizada, tanto no início quanto ao fim. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer um ensaio para determinar início e fim de pega com a água normal destilada e vou fazer com a água que eu vou usar no concreto. Se o tempo diferir mais do que 25%, tanto para mais como para menos, essa água eu não posso utilizar. Certo? Porque se for para menos, essa água ela tem um acelerador de pega, ou se for para mais, ela tem um retardador de pega. Então, meu limite é justamente esse valor, de 25% de diferença, utilizando uma água, a gente chama de uma água padronizada. E com relação à resistência, eu tenho que utilizar esse mesmo tipo de água, fazer esses dois comparativos, mas a diferença não pode ser maior do que 90%. Então, é justamente isso que eu tenho que observar nessa minha resistência. Então, vai dar um pouquinho menos. Quando eu utilizo essa água impura, naturalmente minha resistência vai cair. Eu nunca vou ter uma coisa que vai aumentar a resistência. Certo? A gente vai ter sempre alguma contaminação que vai diminuir a resistência do meu concreto. Então, se ele reduzir até 90%, a água está ok para ser utilizada. Lógico que isso aí eu já levo em consideração na minha dosagem. Eu já sei que se eu usar aquela água, a minha resistência vai ser menor. Se eu utilizar uma outra água, utilizando o mesmo traço, a resistência poderia ser maior. Com relação a fontes Você pode voltar à parte da resistência? da resistência, ok. No caso, você fala, tipo, a água em comparação ao concreto? Não, vamos lá. A água que eu vou utilizar para preparar meu concreto, certo? Eu vou preparar o concreto com a água que eu vou utilizar na minha obra e o outro eu faço experimento utilizando a água que eu tenho, a água padrão. Então, essa que eu utilizei na água padrão, a resistência deu de 40 MPa. Para essa minha água tá ok, qual deveria ser a resistência desse meu novo ensaio utilizando a água que eu vou usar na obra? 90% do que deu antes. Certo? Então, teria que ser até 36 MPa. Usando o mesmo traço. Entendeu, Tiago? Sim, entendi. Obrigado. É justamente isso. É essa resistência que eu vou ter de diferença. E aí, com relação à fonte, de onde é que vai vir essa água? Então, a primeira delas, e a mais indicada, sempre é abastecimento público. Por quê? Alguém saberia me dizer o porquê? Que eu devo sempre priorizar a água de abastecimento público. Porque ela é tratada? Teoricamente ela é tratada, né? Teoricamente. Mas não é nem só por isso. Certo? É porque é que eu não estou procurando, eu não estou encontrando uma conta aqui da Compesa para mostrar para vocês. Mas acho que todo mundo aqui deve ter. O que é que em toda conta da Compesa vem? Ela sempre vem uma análise físico-química da água. Correto? Vocês vão olhar lá embaixo os parâmetros analisados, não é isso? Sim, professor. Então, o que acontece? Aquilo já está querendo dizer o quê? Eu vou confiar na Compesa que a água que está chegando na minha torneira é aquela, que ela está dizendo lá na conta. Então, o que acontece? Teoricamente, eu já tenho um ensaio físico naquela minha água. Então, para a Compesa liberar aquela água para abastecimento, aquela água está aprovada para consumo. Então, o que pode acontecer? Eu tenho uma prova de que a água que eu vou utilizar, teoricamente, está ok. Certo? O que acontece quando eu, construtora, pego uma água diretamente do rio, por exemplo, eu furo um poço e vou utilizar essa água. O que acontece? Aí agora a responsabilidade sai daquele órgão que me deu a água e vem para mim. Então, eu agora sou totalmente responsável pelaquela água que eu vou botar na minha obra. Então, entendeu qual seria a diferença? Se alguma coisa acontecer, alguma patologia acontecer, e for provado que foi por causa da água, quando eu utilizo uma água da Compesa, isso aí já tem jurisprudência, não aqui em Pernambuco, mas lá no Rio Grande do Sul,
tem jurisprudência para isso. Então, o que foi que aconteceu? Foi provado que foi o problema da água, e foi provado que a água veio do abastecimento público, a culpa vai para o serviço, para o Estado, certo? Vai para a Compesa ou qualquer outro órgão. E aí, a partir do momento, não, eu furei um poço, eu estou utilizando a água, se deu problema, a culpa agora é minha. Certo? Então, tem essa diferença. Então, o ideal, primeiro de tudo, abastecimento público. Segundo, fontes naturais, lógico, fazendo análises físico-químicas ou algum tipo de tratamento. E, por último, água salobra. Certo? Não é água salgada, é água salobra. Aonde eu vou ter teores de sais, certo? Que vão estar dentro daqueles parâmetros lá. Eles vão estar assim, no teto máximo, mas ainda é utilizável. Certo? Passou daquele limite, aí ela já deixa de ser salobra para se tornar salgada, e aí ela não serve mais para eu usar na minha obra. Ô, professor, por que nos países mais desenvolvidos a água da torneira ela é potável e própria para beber, e aqui no Brasil não? Deixa eu tentar falando da maneira mais polida possível. O que é que acontece? A água quando sai, por exemplo, da estação de tratamento da Compesa, a água quando sai de lá, ela é potável sim. Certo? Você pode beber a água da Compesa lá tranquilo. Qual é o grande problema? É que durante o percurso, a nossa tubulação não é indicada. Primeiro, é uma tubulação velha. A gente tem tubulações em Recife com mais de 70 anos, com muitas patologias. E aí o que acontece? Aquela água, quando ela chega contaminada. Então, por isso que a gente não utiliza aquela... A gente, assim, não é indicado que a gente utilize aquela água. Por quê? Porque a gente não sabe como é o caminho que chega essa água. Nos outros países, não. Certo? Tubulações mais... não vou dizer mais desenvolvidas, mas são de qualidades de materiais melhores. Certo? Vou dar um Então, a exemplo, solução seria o trocar transporte. toda a rede. Trocar toda a rede de abastecimento. Qual é o grande problema? É caríssimo. Investir. É caríssimo. Então, vamos lá. Deixa eu fazer um comparativo. O pessoal, não, país de primeiro mundo, país de segundo mundo. Não é porque é primeiro mundo, segundo mundo. Deixa eu dar um exemplo aqui de país de terceiro mundo. Chile. Não, Chile não, vamos dizer que é muito longe. Uruguai, que é aqui colado. Argentina, que é aqui colado. Lá, você abre a água da torneira e toma. Por quê? Porque o material que foi utilizado para lá foram materiais mais nobres, foram tubos metálicos. Aqui no Brasil, não. Alguém sabe qual era o tubo que era mais utilizado nessas redes de adutoras? Não. Concreto. Manilhas de concreto. Qual é o grande problema da manilha de concreto? O concreto é o quê? Poroso. Naturalmente, certo? O concreto a gente sabe que não resiste muito bem ao quê? A compressões. Desculpa. Não resiste muito bem a trações. Mas o tubo é redondo, vai distribuir as tensões. Não. Em certos lugares, ele vai sofrer locais de tração, cisalhamento. Cisalhamento não. Em certos pontos do tubo, ele vai trabalhar como se fosse tracionado. Qual era o grande problema? O pessoal não usava armadura, ferragem. O que acontece? Fissura, corrói, fissura e entra. Então, assim, o ideal para a gente aqui era trocar todo o abastecimento. Certo? Mas, em alguns locais, quanto mais próximo da estação de tratamento de água tiver, você ainda consegue beber a água da torneira. Qual o grande problema? Que, justamente, é aquela história, o pessoal tenta compensar. Aí, o que acontece nesses locais que você está morando perto da estação de tratamento e vai beber aquela água? É uma quantidade de cloro muito alta, que aí acaba sendo intragável beber aquela água. Mas por que aquela quantidade de cloro muito alta? Porque
durante todo o percurso, até chegar no ponto mais distante, certo? Você vai ter esses ataques de micro-organismos, de materiais, de contaminação. E aquele cloro, ele tem que ser um cloro residual, ele tem que chegar no mínimo na quantidade lá no final. Então, por isso que o pessoal usa muito cloro na água, certo? Mas dá para utilizar sim, certo? Em tese. O que o pessoal antigamente fazia? Acho que quem mora em apartamento antigo ou casa antiga, o pessoal tinha filtro diretamente na torneira. Aqueles filtrozinhos de barro. Você botar, era uma tubulação específica para ela. Hoje em dia virou moda que o pessoal em apartamento começou a botar aqueles purificador de água. Aí agora virou moda você botar um ponto a mais de torneira em cima da pia. Mas antigamente isso era padrão. Certo? De uns 25 anos para cá isso parou e de uns 5 anos para trás isso voltou justamente por causa disso. O pessoal comprou esses filtros que tem raio UV, filtro não sei o quanto, microbiológico. Aí o pessoal voltou a essa moda, mas antigamente o pessoal usava direto. Certo, Isadora? Certo, professor. Obrigada. Certo? Mas legalmente, teoricamente, a água da Compesa é água potável. Se você quiser, você pode abrir a torneira aí e tomar um copo de água. Se acontecer qualquer coisa, você responsabiliza a Compesa. Vamos lá, seguindo aqui. Então, com relação à água, todo mundo entendeu, não é isso? Qual seria o uso, quais seriam Sim, professor. os parâmetros e como é que eu vou utilizar a água. Posso usar qualquer tipo de água? Pode. Mas, dependendo do caso, deve ser utilizado. Então, o que é que acontece? Vamos falar agora um pouquinho sobre os aditivos. Certo? O que seria aditivos e para que serve? Qual é a sua principal função? Então, os aditivos, certo? Elas não são obrigatórios na composição do concreto. Certo? Eu não preciso ter aditivo para ter o concreto em si ou para ter uma argamassa. Qual é a vantagem de utilizar um aditivo? Alguém poderia me dizer? Por que eu uso um aditivo? Você confere ao seu cimento propriedades, às vezes, que vai variar de acordo com o que você quer. Outros aditivos podem ser tanto para ajudar a retardar a pega, quanto a prolongar, né? Eu acho que nem só isso, né? Também serve muito para melhorar a plasticidade. Tipo, eu acho que o aditivo em si, a função seria, como é que eu posso dizer? Deixar o concreto muito, muito para o seu uso, né? Que você precisa, para a trabalhabilidade que você precisa. É por aí, certo? Todos falaram, todos estão certos. Então, assim, o aditivo, ela vai me trazer uma característica que aquele meu concreto, naturalmente, não teria, certo? Seja ela qual for. Então, vocês falaram aí alguns tipos. Certo? Então, assim, eu posso ter um aditivo que vai retardar minha pega, eu vou ter algum aditivo que vai acelerar minha pega, eu posso ter aditivos que vão diminuir ou vão aumentar minha resistência. Então, tudo isso é o que eu devo dar de análise. Então, justamente, qual é a definição que a gente tem? É todo produto não indispensável à composição e finalidade da argamassa e ou concreto, que colocado imediatamente antes ou durante a mistura, em quantidades geralmente pequenas e bem homogêneas. Então tem que ter isso aqui, eu tenho que ter esse processo de homogeneização. E faz parecer ou reforçar certas características. Então, assim, isso é uma das definições, vamos dizer assim, clássica. O que eu também observo? Que eu posso ter alguns aditivos que elas são feitas lá no meu processo de fabricação. Eu não preciso chegar nesse momento. Porque o que é que vai dizer lá? O limite é em relação a 5%. Então, eu posso ter aditivos que são adicionados antes ou depois. Então, para a gente sair daquela,
vamos dizer, daquelas definições que limitam a gente, não. Eu posso ter aditivos tanto antes da mistura, eu posso ter esses aditivos sendo feitos lá no processo de fabricação do concreto, ou aqui depois. Eu estou dando a definição que é mais usual e que mais acontece. Então, é quando a gente utiliza ela no processo de mistura. Então, eu tenho que ter essa mistura bem homogênea e a quantidade não deve ser superior a 5%. Então, deixa eu só ajeitar aqui. Só um segundinho que a internet deu uma travada. Então, o que é que acontece? Calma, professor, isso do 5% é o quê? Eu não entendi muito bem. É a quantidade que eu vou ter do material. Então, ele não deve ser superior a 5% da massa total. Então, por exemplo, eu vou fazer lá um concreto de 400 litros. Certo? Vou botar lá na minha betoneira, vou rodar um concreto de 400 litros. Então, a quantidade que eu vou ter de aditivo deve ser 5% desse valor aqui. No máximo, para eu poder utilizar ela como adição, como aditivo, certo? Superior a 5%, desculpa. Não, desculpa. É inferior a 5%. Acima de 5% é adição. Certo? Então, se ele tiver... Ainda escrevi errado. Deixa eu ajeitar aqui. Então, se ele tiver menos do que 5%, ele é considerado aditivo. Então, vamos lá. Se eu estou botando 400 litros, qual seria a quantidade máxima que eu teria de aditivo aqui? Cinco por cento de 400 litros, quanto é que seria? Dá 20, né? Dá 20 e o quê? E aí? Pessoal, eu preciso dar uma saída. Qual foi a pergunta? No concreto que eu tenho aqui de 400 litros, qual é a quantidade máxima que eu vou ter de aditivo? Se a quantidade máxima é de 5%. 20 litros. 20 litros. É muito, não é muito? É. Então, assim, essa é a quantidade máxima. Mas, geralmente, certo? Quando você lê o rótulo, alguns recomendam 0,2%, 0,5%. A quantidade de aditivos que a gente utiliza no concreto é bem baixa, é bem pouquinho. Então, geralmente a gente utiliza... tem aditivo que com 20 ml, você joga dentro de uma betoneira, da betonada, e ele deixa o concreto quase com água. Existem marcas e marcas, equipamentos e equipamentos. Então, seria isso. Deixa eu aqui só mostrar para vocês uma imagem do que eu falei para vocês da água, certo? Então, vocês observam aqui, deixa eu tentar aumentar aqui a foto. Isso aqui é uma obra minha, aonde a gente foi preciso furar um poço. A gente tem aqui um poço, uma bomba, e aí o que é que acontece? Eu tive que instalar esse filtro aqui, ó. Então, desse filtro, ele vai sair, e aí eu estou levando lá para o meu reservatório. Então, justamente isso. Ó. A água que eu tenho daqui é água escura, água de mangue mesmo. E aí depois, quando ela é tratada, ela sai dessa cor aqui, ó. Estão conseguindo ver bem a cor? Sim, meio amarelado, né? E isso é potável? Hã? Ela não chega a ser potável. Ela não chega a ser potável. Professor, esse lá de Serrambi, é? É de Serrambi.
depois que ela passa no tratamento. Ela não chega a ser potável por causa da quantidade de cloro, certo? Que não tem. Mas todos os outros os aspectos ela passa na potabilidade, dos parâmetros de potabilidade que tem da Agência Nacional das Águas. Certo? Então, assim, para beber... E consegue melhorar a cor dela ainda? Mais ainda? Consegue. Então, justamente, o que é que falta aí para a gente dizer que essa água é potável? A cloração. Certo? Isso aqui só foi um filtro onde ele separou matéria orgânica e materiais em suspensão, e esse filtro ele também tira ferro e magnésio. Então, o que é que precisa? Certo? Que aí, agora, nesse ponto, não, mas quando a gente está terminando essa obra, a gente vai fazer um clorador. Certo? Tem uns equipamentozinhos de clorador automático, onde a gente já fez essa análise da água, o químico ele já passou até a dosagem que tem que botar. Então, a gente vai botar ela, vai fazer essa instalação, então essa água vai passar pelo filtro, depois passa pelo clorador e vai para o reservatório inferior. Aí ela vai passar lá em torno de 5 horas para fazer toda a parte da cloração e depois sobe para o reservatório superior. Então, assim, a única coisa que falta para essa água ser potável é o cloro. Automaticamente, colocando cloro, essa água já vai passar desse amarelo claro até para uma água transparente. Mas, teoricamente, visualmente, essa água já passa por aqueles parâmetros. Certo? E para eu utilizar para a minha obra, ela está totalmente ok. Por quê? Porque na norma ela não diz, ela tem que ter a quantidade mínima de cloro. Não, ela só diz o máximo que eu tenho que respeitar. Então, essa água eu uso para a obra direto. Para a obra ela está ok. Entendeu? Se você olhar para essa água e dizer que essa água não servia para nada, não é isso? Eu não beberia. Não, nem eu vou beber. Nem eu bebo também. Porque ela, queira ou não queira, ela ainda tem um pouco de odor. Porque, justamente, ele tem que passar por esse processo de cloração para tirar todo esse material. Mas é uma água que é utilizável para a minha construção. Certo? Naturalmente, ela também é um pouco salubre, mas para a obra tá ok. Perfeita para eu fazer um concreto com argamassa. Tranquilo? Então, os aditivos, quais são suas funções? Certo? Voltando aqui, quais são os tipos que eu vou observar quando eu vou escolher um aditivo? Então, eu quero melhorar a travabilidade. Ou não, eu quero fazer uma modificação na resistência do meu concreto. Eu posso botar os aditivos que ele melhoram um pouco a minha resistência. Certo? Que aí já ele se torna um pouco de consequência. Por quê? Deixa eu aqui fazer Deixa eu falar, depois eu volto com isso, como é que ele vai melhorar a resistência. Então, ele pode ser modificação de resistência em condições especiais. Ele pode ser um modificador de tempo de pega. Eu posso ter aditivos que são impermeabilizantes, ou aditivos que eles são expansores. Também posso ter aditivos adesivos, que a gente mais utiliza em argamassas. Esses aditivos adesivos a gente utiliza mais em argamassa. Também posso ter anticorrosivos, alguns aditivos anticorrosivos, e corantes, certo? Dependendo, isso é uma coisa que não é nem tão comum. Mas alguém já ouviu falar de concreto colorido? Não. Não? Nunca ouvi falar. Pronto. Então, assim, posso até falar que se tiver algum arquiteto por aí que não me ouça, mas há um tempo atrás, mas foi fora no país, o pessoal estava com muito mania de fazer concreto colorido. Certo? Que não é um colorido, ele só tem um tom um pouco mais diferente. Certo? Lógico, todo concreto ele vai ter um tom mais acinzentado, mas aí você colocava uma coloração que dava um aspecto diferente na estrutura de concreto. Então, a gente pode colocar aditivos que fazem essas modificações. Então, assim, voltando àquela parte da resistência, da modificação de resistência. Como é que eu consigo aumentar uma resistência de um concreto? Utilizando aditivo. Não existe aditivo específico para aumentar a resistência. Utilizando tal aditivo, você vai ter X% a mais de resistência. Não. O que é que a gente trabalha? É tudo compensação. Eu tenho um aditivo
que ele vai modificar a trababilidade do meu concreto. Ele vai deixar o concreto mais fluido ou menos fluido. Isso aí todo mundo sabe, todo mundo consegue entender. Tranquilo? Então, o que é que vai acontecer? Eu vou pegar essa mesma dosagem, em tese, e aí eu, em vez de eu botar mais aditivo, quando eu boto aditivo, aquele meu concreto fica fluido. Só que eu não quero aquela fluidez que aquele meu concreto trouxe. Eu quero ter a mesma fluidez daquele meu concreto sem aditivo. Então, o que é que eu vou fazer nesse meu novo concreto? Que eu vou ter que colocar, vou ter que botar aditivo plastificante. Eu vou reduzir a quantidade de água do amassamento. Certo? Porque a gente viu que a água é o que dá mais essa fluidez. Então, eu diminuindo a água, teoricamente, aquele meu concreto vai se tornar menos fluido. Só que como eu botei o aditivo, no final das contas ela vai empatar. Então, o que vai acontecer? Naturalmente, como eu tenho menos água, certo? A gente viu que a relação água e cimento, elas são inversas. Ou a relação água-cimento com resistência, elas são inversamente proporcionais. Quanto maior a resistência, menor a quantidade de água. Quanto maior a quantidade de água, menor a resistência. Então, é isso que vai acontecer. Eu vou ter uma grande resistência porque eu utilizei menos água, compensando com o uso de aditivo plastificante. Então, às vezes, eu consigo ter essa compensação. Não era nem porque eu queria uma plasticidade maior, era porque eu queria uma resistência maior daquele meu concreto. Então, as pessoas utilizam muito esse fator para eu conseguir um concreto com maior resistência, utilizando menos água e mais aditivo. Se torna um concreto mais caro. Se torna, porque um aditivo é mais caro do que a água. Mas, quando é que você quer, quando você precisa, é o custo que se paga. Então, quais são os outros tipos de aditivos que a gente tem? Quais são os tipos de aditivos? Então, tem o incorporador de ar. Certo? O que acontece com esse incorporador de ar? Ele age como um fluido. Certo? Eles são como se fossem pequenas bolinhas de ar, que ele vai ter dimensões entre 10 e 1000 micrômetros, certo? É bem pequenininho mesmo. Que aí, ele naturalmente, ele vai ter essa redução de água e cimento, porque ele vai, mesmo sendo um ar, mesmo sendo vazio, ele vai transformar um fluido. E mesmo depois do concreto endurecido, como ele é tão pequeno, certo? Ele não vai ter contato com outro microporo desse. Então, eu vou ter uma bolinha aqui de ar aprisionado, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Então, ela não afeta nem a resistência, nem a permeabilidade do meu concreto. Então, o incorporador de ar ele serve para isso, certo? Melhora a fluidez. Facilita o lançamento, por esse mesmo princípio. Diminui a exudação. Por que diminui a exudação? Porque eu tenho menos quantidade de água. A gente viu na aula que a gente estava falando de cimento, que esse processo de exudação é o quê? É a segregação que eu vou ter da argamassa com a água. A água ela fica bem em cima do meu concreto, ela se forma lá em cima, aquelas pequenas poças d'água, onde ela vai reduzir a resistência desse meu concreto nessa camada superficial. Então, quando eu uso o incorporador de ar, diminui essa exudação, melhora a coesão da minha argamassa, do meu concreto. Ela se torna mais elástica, certo? Porque essa bolha de ar, ela funciona como se fosse um elástico, com pequenas molazinhas. Diminui a porcentagem de vazios, impede a sedimentação dos agregados miúdos, reduz a capilaridade do concreto, reduz a energia de adensamento e substitui o uso da cal em argamassa. Então, o incorporador de ar, ele é um ótimo, vamos dizer assim, uma ótima solução para muitos dos problemas que eu tenho do meu concreto, da minha argamassa. Qual o grande problema? Ele ainda é um pouco mais caro. Certo? Eu fazer essa incorporação de ar no meu concreto. Porque é um processo um pouco diferente. Não é só chegar e pegar, dosar um copinho de 5 ml e jogar no meu concreto. Não, tem todo um processo que é um pouco mais elaborado. Mas ele é uma excelente solução para todos os problemas que a gente tem com o concreto em si na obra. Retardadores. Então, aqui os ativos retardadores. Eles são, constituídos de carboidratos simples, que são os açúcares, age diretamente no cimento,
Então, ele vai agir principalmente no C3A, certo? Dentro dos elementos que eu tenho do C3S, C2S, C3A e C3AFE, ele vai agir diretamente no C3A. Reduz o consumo de água ou aumenta a plasticidade. Então, foi o que a gente acabou de falar. Como é que eu consigo aumentar a resistência? Eu tenho menor segregação. Então, a segregação, alguém sabe o que é segregação do concreto? É quando os materiais estão separados, tipo, agregado graúdo, tá de um canto, e tá de outro, feito tipo A segregação, o que é que acontece? É quando eu tenho uma separação entre o agregado graúdo e a argamassa. Então, a segregação é basicamente isso. Eu vou ter uma separação do agregado graúdo com a pasta. Isso acontece muito quando você vai concretar e, tipo, o espaço da armadura é muito pequeno, né? É um tipo de segregação. É um tipo de segregação. Mas isso acontece basicamente por uma mal dosagem do concreto. Certo? Porque a pessoa que fez o concreto utilizou uma brita que não deveria ser utilizada para aquilo. A gente vai ver quando estiver falando de dosagem, que eu tenho que obedecer algumas regras, principalmente nesse espaçamento entre a ferragem. Então, um retardador de pega também diminui a vibração e o bombeamento, reduz a temperatura do meu concreto, principalmente porque, certo? Ele reage com o C3A. O C3A é o elemento do cimento que mais libera calor. Então, se ele reage, o retardador de pega, se ele reage com isso aqui, então automaticamente reduz a temperatura do meu concreto. E aí, quando eu uso o retardador, aumenta a resistência mecânica entre 15% e 25%. Então, isso aqui já é uma consequência, certo, do uso do retardador. E também diminui o aparecimento da microfissura. Por quê? Porque como eu consegui uma boa vibração, eu consegui uma diminuição do consumo de água, então todo esse restante, eles já são consequências desse uso. O objetivo principal era o quê? Retardar a pega. Esse era o principal objetivo. Todo esse resto aqui são secundários. Os aceleradores de pega reduzem o início e o fim da pega. Aumenta a resistência nas primeiras idades. Pode diminuir a resistência em idades finais. Então, isso é uma das consequências que eu vou ter. Aumenta a retração. Diminui a resistência a sulfatos e pode causar corrosão. Porque esses aditivos aceleradores, eles têm cloreto de cálcio. Então, um dos problemas de utilizar acelerador de pega é justamente tudo isso. Então, quando você bota para pesar, eu utilizar um acelerador, ele vai me trazer mais problemas do que soluções. Qual seria um substituto no acelerador de pega? O que é que eu poderia fazer em vez de colocar um acelerador de pega? Alguém teria alguma ideia? Colocar mais gesso? O gesso a gente sabe que ele retarda a pega. Ah, foi mal, confundi. Não precisa pedir desculpa, não. E aí? Qual seria a solução para eu não utilizar um acelerador de pega? Se o senhor falou que o gesso ele retarda, então tirando o gesso aceleraria a pega? Não, veja só, eu quero fazer uma coisa que eu consiga ter um concreto duro mais rápido, endurecido mais rápido, mas sem utilizar acelerador de pega. Essa é o questionamento. Se botar menos água, funciona? Não, porque eu utilizar menos água, a água não afeta o tempo de pega.
E aí? Eu tenho meu concreto normal lá. Dosei, usou lá um CP3 alguma coisa, mas eu não quero utilizar um acelerador, eu quero que o concreto endureça rápido, eu consiga desformar logo. O que é que eu preciso fazer? Teria alguma coisa a ver com a adição de C2S no clinker? Indiretamente teria. Indiretamente teria. O caminho é por aí, certo? Só que é o seguinte, eu não posso voltar no tempo e modificar o processo de fabricação. O que é que eu posso fazer? Eu não posso modificar o concreto que eu já comprei. O que é que eu posso fazer? Adicionar, né? Alguma coisa. Não adicionar. Professor, desisto, vá, fale, vá. Não, vamos lá, agora que está chegando, já está pertinho. Não é trocar, não é adicionar, o que é que eu tenho que fazer? Retirar? Trocar. Certo? Então, em vez de eu usar um cimento que é lá CP3, qual é um cimento que me dá resistência inicial? CP5? CP5. Então, quando eu fizer lá, em vez de eu utilizar um cimento normal, eu peço lá um cimento que seja um CP5. Por quê? Porque ele naturalmente, o tempo de pega é mais rápido, eu consigo desformar ela, e aí eu evito todos esses problemas aqui, ó. É uma solução, certo? Para não utilizar esse acelerador de pega. Porque isso tudo vai causar algum problema. Então, assim, eu evito essa resistência em primeiras idades. Eu sei que a resistência inicial nas idades finais não vai diminuir. A retração talvez não diminua, nem aumente, por eu fazer substituição. Com certeza, eu vou ter uma resistência maior a sulfatos e eu não tenho a presença de cloreto de cálcio, certo? Que é o que é utilizado no acelerador de pega. Então, é uma solução que eu teria. É mais caro? É mais caro utilizar um concreto com CP5. Mas é aquela história, você tem que sentar, você como engenheira, você tem que sentar, analisar todas as situações possíveis e imagináveis e inimagináveis e tomar a melhor solução. Então, é justamente isso. Você tem que pensar um pouquinho fora da caixinha. Você tem que ver os prós e os contras sempre. Então, com relação a aceleradores, quais são os tipos? Quais são os materiais químicos que a gente vai utilizar? Então, os aditivos acelerador de pega geralmente são de cloreto de cálcio, cloreto de sódio, hidróxidos, carbonato de cálcio, silicatos e fluossilicatos. Certo? Então, isso você só vai ver quando você pegar lá a embalagem e ver qual é o material que ele é composto. Mas tudo isso a gente está na mesa, a gente tem que escolher. É o risco que a gente corre, certo? Não tem problema de o concreto na resistência final ser um pouco menor, porque o meu engenheiro calculista já botou lá o coeficiente de cagaço dele e vai passar. Entendeu? Então, tudo isso é aquilo que você tem que analisar e ver qual é a melhor situação para a sua obra, naquela situação em específico. Os expansores. Ele produz um aumento de volume durante o período de hidratação através da geração de gás hidrogênio. Então, o que é que acontece? Eu coloco ela vai ganhar esse grande volume, certo? Eu vou ter uma expansão, eu vou ter um volume maior, e depois, quando ele começa a endurecer, esse mesmo concreto continua desse mesmo tamanho, ele não retrai, certo? Porque eu vou ter esses pequenos gases que vão estar encapsulados dentro do meu concreto. Então, isso seriam os expansores. É quando eu estou lá querendo ganhar uma grande quantidade, quero fazer um concreto de grande volume, e aí eu utilizo ela
para poder, em vez de fazer mais concreto, gastar mais, eu consigo gastar um pouco menos de volume. Outro aditivo que a gente tem é o material pulverulento, certo? O que seria esse material pulverulento? O que é que poderia dizer que seria esse material pulverulento? Um material que tem uma área de contato. Certo, mas qual seria esse material? A gente pode chamar esse material pulverulento de quê? Filler. Filler, certo? Ou então materiais carbonáticos, certo? Então, o que é que acontece? Eu posso colocar um pouco de filler? Posso. O que é que vai acontecer? Ele vai aumentar a deformação plástica, ele se torna um concreto mais plástico, ele forma mais C3S e C2S, ele diminui a retração, certo? Por quê? Porque esse filler, ele vai preencher mais os espaços vazios, então vai diminuir a retração, diminui o calor de hidratação, reduz a reação álcool agregado e melhora o desempenho a ações agressivas da água, de águas, certo? Então, quando eu uso materiais pulverulentos, como o filler, por exemplo, como um aditivo, depois que já está lá misturando, ele vai trazer todos esses benefícios para mim, certo? Por quê? Porque ele vai absorver mais a água, ele vai reter mais a água por um pouco mais de tempo. Então, essa água ele vai ser liberada para a hidratação mais lentamente. Então, diminui o calor de hidratação, porque eu vou ter menos C3A reagindo inicialmente. E aí, como eu também vou ter um maior preenchimento dos espaços vazios, diminui a porosidade e, consequentemente, diminui a agressividade das águas. O plastificante. O plastificante, ele diminui a relação água-cimento. Então, eu tenho geralmente uma redução de 5% do teor de água para manter o mesmo tipo, a mesma plasticidade. Tá? Então, diminuir a quantidade de água, consequentemente, eu vou o quê? Reduzir o calor de hidratação, porque eu vou ter menos cimento reagindo, e aumenta a fluidez e travabilidade desse meu concreto. Então, os plastificantes teriam essas características. E o superplastificante? Aí é uma coisa que é mais potente. Ele chega a diminuir até 30% do teor de água. Certo? Lembrando que o teor mínimo de água que deve ter para reagir, certo? Por concreto, por cimento reagir, é de 28%. Menos que 28% não vai reagir, certo? Vai continuar sendo cimento, só que já é um cimento hidratado. Não vai virar uma coisa realmente que endureça. O que é que acontece com o superplastificante? Eu tenho o uso de polímeros. Então, quais seriam esses polímeros? Seria o formaldeído sulfonados ou formaldeído melamina sulfonado. E aí, o seu período de utilização ela varia de 30 a 60 minutos. Então, nesse período aqui, é o que a gente pode dizer que é a pega quando eu uso superplastificante. Então, automaticamente também ela é um acelerador de pega, por assim dizer. Indiretamente ela é. Mas o objetivo principal é se tornar um super plastificante. Tranquilo? Alguma dúvida até agora com relação ao que a gente viu de águas, aditivos? Até agora não. Não? Então façam a leitura desse exercício e me digam qual é a resposta, por favor.
Eu marcaria a letra D. Eu marcaria a letra E. E alguém mais? Professor, Licença. Pois não, Ricardo. O senhor vai fazer a chamada no final da aula? Já está feita, já. Já tá feito? Tá certo. É porque eu vou precisar sair agora, porque meu pai tá vindo me buscar aqui. Aí eu vou precisar sair agora. Tá certo? Tranquilo. A gente já está terminando já também. Neta é 8h30, né? Isso, isso. Já Tá estamos certo. aí. Obrigado. Ah, Eu ia na D também. Eu acho que a letra E também. Eu diria a letra E. DE. Então, deixa eu ver aqui. Então tá 4-3 para a letra D, se eu perdi a conta. Ou D ou letra E, não é isso? Então é o seguinte, então é um consenso de todos que a segunda é a letra A e a terceira é a letra C, não é isso? Isso. Então vamos lá. Aqui, essa segunda. Vocês dizem que é a letra A. Aditivo plastificante. Aumenta o slump sem adição de água ou reduz a água, mantendo o slump com consequente aumento da resistência inicial e final, sem alteração do tempo de pega. Beleza, isso aqui é plastificante, é ok. Segundo, retardador de pega. Possibilita a aplicação em um tempo maior. Ok, então é retardador de pega. Aí eu quero. Pronto, voltei aqui, deu uma travada. Mas vamos lá. Tá todo mundo vendo a tela? Não. Agora eu tô. Então é o seguinte, então vamos aqui para essa primeira. Confere ganho de resistência em baixas temperaturas. Então a gente teria como principal seria o quê? Ou é aditivo de acelerador ou incorporador de ar. Beleza. Essa última, a última. Aumenta as resistências mecânicas, diminui a segregação, melhora o acabamento mais fácil das desenformas e deixa as arestas da peça mais bem acabada. Eu tava achando que essa última era a letra C, o retardador. Retardador. Ele não aumenta a resistência e diminui a segregação. Mas o retardador principal é o tempo de aplicação. Eu coloquei essa aí como item D, porque justamente essa questão de dividir a segregação, melhorar o acabamento. Que o senhor falou sobre a questão da incorporação de ar. Tiago, não estou conseguindo ouvir nada, o que tá chiando o teu microfone. Tá conseguindo me escutar agora? Agora melhorou. Pronto. Eu coloquei essa aí como um aditivo incorporador de ar, porque você tinha falado acerca da segregação, que o fluido que você incorpora do ar melhora e tal. E o acelerador, a função dele é acelerar. Aí, tipo, eu
do associei tipo que o acelerador ele traga mais benefícios do que o incorporador de ar. Eu fui mais pela questão do segregação. Certo. Então, qual seria aqui, na sua opinião? A alternativa, a letra D. Letra D, não é isso? Então, vamos lá. Vamos analisar calmamente. Então, na primeira diz, confere ganho de resistência em baixas temperaturas. Aí eu tenho acelerador e incorporador de ar. Alguém se lembra o que foi que a gente falou do acelerador? O que é que o acelerador faz? Aumenta a temperatura. Acelera o tempo de pega. Vamos lá. Reduz tempo de início e fim de pega. Aumenta a resistência nas primeiras idades. Diminui a resistência em idades finais. Aumenta a retração. Diminui a resistência e causa corrosão. Certo? Então, isso seriam as características do acelerador de pega e do incorporador de ar. Ele age como um fluido, reduz a relação ao aquecimento, facilita o lançamento, diminui a exudação, melhora a coesão, é elástico, diminui vazios, impede sedimentação, reduz capilaridade, reduz a energia de adensamento e substitui a cal. Então, vamos voltar para lá agora e vamos analisar. Confere ganho de resistência em baixas temperaturas. O que é que acontece em baixa temperatura? A água congela, não é isso? Isso. A água congela. Então, eu preciso de um concreto que ele faça o quê? A reação aconteça o quê? Mais rápido, não é isso? Porque a reação da hidratação do concreto não é exotérmica. Não vai liberar calor. Vai. Então, o que é que acontece? Então, eu tenho que garantir que a água vai misturar com o cimento nesse período e começar o processo de hidratação e ganhar e solidificar, começar a criar cristal. Então, eu tenho que garantir que isso aconteça. Vamos lá, tentar encerrar aqui, o computador deu começando a dar pane. Então, o que é que acontece? Tá todo mundo vendo aí? Sim. Então, o que é que acontece? Eu preciso garantir que essa minha água hidrate com cimento. Então, se essa água congelar, ela não vai hidratar. Então, tem que ser o quê? Um acelerador de pega para poder garantir que essa minha água misture com o cimento e ele faça a reação. Então, aqui é a B, certo?
aqui é a B, e essa aqui é a D, que realmente aqui ela está toda o conceito, todas as definições no incorporador de A. Então, o incorporador de A, ele aumenta a resistência mecânica, diminui a segregação. O professor pediu para a gente esperar 2 minutos para ele entrar e encerrar a aula. Porque o computador dele deu uma travada.
Estão me ouvindo agora? Sim, professor. Então, vamos lá. O computador aqui deu uma travada, mas era o último slide, não tem tanto problema não. Certo? Então, assim, eu acho que a gente conseguiu terminar a questão. Não sei quando foi que deu uma travada para vocês, mas realmente é aquela sequência. É B, A, C, D. Certo? Então, aquele último, ele fazia aquele resumo do incorporador de A. Certo? Então, assim, com o que a gente viu agora, o que a gente terminou hoje, a gente encerra essa primeira parte da disciplina. Certo? A gente falou todos os aglomerantes, tanto os hidráulicos como os aéreos. Os agregados, aí a gente vai ter agregado miúdo e graúdo, os tipos de cimentos que a gente falou, e águas e aditivos. Então, basicamente, isso a gente consegue encerrar essa primeira parte. Então, o que é que vai fazer? O que é que vai acontecer? Eu tinha botado aqui para mim a gente fazer essa semana, quinta-feira, uma aula de revisão para a prova, que seria semana que vem. Mas aí, como vocês pediram, o que é que eu estou pensando em fazer? Ou mantenha a programação original, fazer a revisão quinta, e semana que vem a gente tem aquele assunto novo, ou eu dou o assunto novo, que é argamassas e pastas, e aí na semana que vem deixa só para tirar dúvidas. O que é que vocês acham? Aula com revisão. Oi? Revisão. Então, professor, quando você fala Aula tirar com dúvidas, revisão. é revisão também ou não? Ó, eu não sou adepto a fazer uma aula de revisão, certo? Eu nunca fui isso. O que é que eu faço? A gente entra e tira dúvidas. Então, o objetivo é você chegar para essa aula já tendo estudado para o assunto. Então, eu vou e tiro as dúvidas pontuais. Eu não vou chegar e dar uma aula. Eu não sou desse. Agora, vocês chegarem com dúvidas, professor, por que isso, por que aquilo, aí a gente vai discutindo durante a aula, e lógico. Por que o senhor não faz esses exercícios que o senhor sempre faz no final da aula? A gente pode fazer. Eu posso fazer alguns exercícios. Certo? Eu posso fazer algumas questões, as questões a gente Eu vai acho que é discutir nessa melhor sala. dessa forma, acho que é mais dinâmico. Certo? Não, mas isso aí eu faço. Mas é porque eu gosto dessa maneira, porque eu tenho certeza que vai chegar gente na aula sem estudar, e vai lá o exercício, e vai dizer, eita, a prova vai ser mais ou menos isso. E aí eu vou dizendo de antemão, quem fosse confiando nisso, pode cair do cavalo. Com relação ao material, certo? Eu vou reiniciar aqui o computador e vou postar ainda hoje lá no ar, as aulas que a gente teve. Vou fazer tá tudo aqui em PDF, eu vou salvar e vou botar lá para vocês como material disponível, certo? Então, assim, o que é que a gente faz? Essa semana a gente tem a aula com assunto novo, ou deixa para dar o assunto novo na semana que vem, a gente faz revisão na quinta. Nessa quinta agora. Que para mim tanto faz. Eu prefiro a revisão na quinta. Nessa quinta agora. Eu prefiro na outra semana, que dá tempo mais de estudar. Aí eu não sei, aí Eu prefiro na outra semana também. Também sou adepto da outra semana. Então vamos lá. Então essa semana a gente tem um assunto novo que já seria para a próxima, certo? E aí na semana que vem a gente tem essa revisão. Fechado assim? Fechado. E aí semana que Ok. vem só vai ter aula na quinta-feira, né? Não vai ter na segunda e na quarta, não. Não. Vai ter não. Não se preocupem não. Tá certo? Certo, professor. Certo. Então vamos lá. Bom descanso aí para vocês. Acho que vocês ainda têm aula hoje, né? Sim. Sim. Boa aula para vocês.